que eu tenho de novo no Google Meet? Bom, primeiro, que o Google Meet é um software, é um aplicativo, um app para videochamadas e reuniões profissionais. Principalmente por conta da pandemia, ele foi muito utilizado e agora está cada vez mais difundida essa maneira de fazer reuniões, essa maneira de fazer, né, os nossos trabalhos home office. Esse app em particular, ele foi a junção de um app que chamava Google Duo com o Google Meet, e aí acabou virando apenas o Google Meet. Lá no início, quando o primeiro app foi desenvolvido, ele era, na verdade, inclusive até o logotipo dele era muito parecido com o Zoom. Ele fazia ali concorrência com outros aplicativos, né, de videochamadas, mas hoje ele tem a sua própria identidade e tem diversas inovações, tem diversas funcionalidades que hoje a gente só vê no ambiente Google, a gente só vê no ambiente do Google Meet. E aí eu quero chamar a atenção para algumas dessas funcionalidades. Algumas a gente já encontra na concorrência, mas a maioria delas nasceu dentro da mente brilhante do universo Google. Por exemplo, nós temos a possibilidade de conectar o Google Meet com o Android TV. Ou, eu não escrevi aqui, mas eu poderia, se eu quisesse, e eu uso isso no dia a dia, através do Google Chromecast, colocar o visual que eu estou tendo aqui na tela, na TV. Aqui no escritório eu tenho uma TV, eu posso, se eu quiser, compartilhar essa tela lá, não estou usando essa função agora, mas eu uso com uma certa frequência, em que eu vejo os participantes da reunião lá, aqui o computador ele está enxergando o que eu estou fazendo, o áudio e o vídeo estão aqui, mas eu consigo replicar ou numa segunda tela, enfim, eu tenho como expandir essa experiência e transformar de verdade numa videoconferência. Eu posso, se eu quiser, colocar em cada uma das minhas videochamadas um co-organizador. Então, imagina que se eu estou fazendo uma apresentação e eu tenho um co-organizador, a minha vantagem é que esse co-organizador, ele me ajuda a coordenar algumas atividades ou interagir com o público, porque para quem faz muita videochamada, para quem faz muita videoconferência, sabe que um dos grandes desafios é nós estarmos aqui explanando uma situação e no meio do caminho responder ou interagir com o público sem perder a linha de raciocínio. Então, se você trabalha, né, com uma equipe ou pelo menos em dupla, você consegue dividir essas demandas e coordenar isso por etapa. O Google Meet também permite que nós façamos gravações dos vídeos. Então, logo eu encerro essa gravação, ela já fica disponível lá no Google Drive. Abra um parênteses para dizer que, como todas as outras funções do Google Workspace, o Google Meet também conecta com outras ferramentas do Google Drive. E isso, para mim, é uma das grandes vantagens, dos grandes pontos, né, positivos de se trabalhar na suíte do Google Workspace ou no Google Workspace for Education. Uma outra questão que eu acho muito interessante são funções de cancelamento de ruído, funções para testar microfone, alto-falante, câmera, algumas funcionalidades que, para quem está fazendo uma apresentação, dá segurança e dá credibilidade, consegue me ajudar, me apoiar em alguns aspectos que em outros softwares, no início, eu tinha que fazer manualmente. Eu também consigo bloquear áudio e vídeo de alguns participantes se eu quiser trazer o foco totalmente para a minha apresentação. Eu também posso, durante as apresentações, fazer reações com emojis. Deixa eu colocar aqui alguns. E isso cria uma interatividade durante a apresentação. E também posso promover enquetes ou salas temáticas. O que é uma enquete? Uma enquete é quando eu posso gerar uma pergunta com opções e as pessoas vão respondendo essas opções. Isso pode ser utilizado numa função educacional, de repente é uma aula de universidade, ou uma aula escolar para ensino médio, enfim, ou às vezes um treinamento mais profissional. Eu gero uma enquete e as respostas são geradas automaticamente numa planilha que vão parar no meu Google Drive. Eu também posso criar salas temáticas temporárias, inclusive com tempo pré-determinado, ou com um tempo que eu controlo manualmente. O que é uma sala temática? É equivalente a eu fazer um treinamento e pedir para que as pessoas, numa dinâmica de grupo, se separem fisicamente, elas vão cada um para o seu canto, depois retornam com uma resposta. Então, imagina que no grupo de 9 pessoas, eu crio 3 salas temáticas, cada uma dessas pessoas, cada 3 pessoas formam um grupo, eles conversam entre eles e retornam para a chamada principal, e tudo isso, né, com a ajuda da tecnologia, o Google Meet faz. Então, eu elenquei apenas algumas das vantagens, das novidades, mas tem diversas outras funções que o Google Meet traz, e ele permite que nós façamos
uma videochamada ou uma apresentação interativa muito profissional, muito qualificada. E ele está dentro da suite do Google Workspace, então é muito fácil de usar, é muito possível você usar, inclusive muitas das funções estão disponíveis gratuitamente se você não for um usuário profissional do Google Workspace, tá? Eu quero chamar a atenção, eu costumo falar com os meus clientes a respeito da abordagem simplificada que o Google traz para que nós adotemos a nuvem como principal estratégia de disrupção e de crescimento, né, de transformação digital. O Google tem um documento original em inglês, mas eu trouxe alguns pontos como reflexão, que é um framework de adoção da Google, de adoção da nuvem dentro do ambiente Google, por exemplo, onde ele fala sobre riscos e benefícios, sobre as implicações de longo prazo na migração para a nuvem, e sempre tratando isso numa rubrica muito familiar, que é pessoas, processos e tecnologia. Dentro desse olhar, nós temos 4 temas que vão sempre ser abordados dentro dessa lógica, que é a aprendizagem, a liderança, a escalabilidade e a segurança. São 4 tópicos extremamente importantes e fundamentais quando eu vou adotar uma estratégia de migrar a minha empresa, migrar os meus negócios para a nuvem. É claro que eu preciso passar por pelo menos 3 fases. Uma fase tática, onde a carga de trabalho individual ela não obedece nenhum plano coerente, onde as pessoas não têm um planejamento estratégico. Há situações, eu gosto de usar um exemplo, em que você quer mandar um e-mail marketing, você tem uma plataforma de e-mail, aí você tem uma plataforma de e-mail marketing, aí você tem uma outra plataforma onde estão os dados, e cada uma delas tem um custo diferente, uma curva de aprendizado diferente. A maior parte das empresas funciona dessa forma. Qual que é a grande vantagem quando você adota uma abordagem simplificada para adoção para nuvem? Você começa a se tornar mais estratégico. Você pode fazer, por exemplo, com o e-mail marketing, nesse desenho que eu coloquei, você utiliza tudo isso dentro de uma única plataforma. Tudo isso integrado, tudo isso de forma mais simples e a curva de aprendizado é menor. Então, esse é apenas um dos exemplos, mas existem diversas outras possibilidades dentro dessa abordagem e, com certeza, traz muitos benefícios com o mínimo de custo possível. Eu vou deixar essa apresentação disponível, né? Se você quiser depois dar uma olhada com detalhes. Existe também aqui os links originais para você poder acessar o documento lá no Google e aqui na Quirin, nós ajudamos você e seu time a melhorar sua produtividade no Google Workspace e no Google Workspace for Education, através de conhecimento, consultoria e mentoria. Acesse o nosso site e entre em contato. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima meet. Muito obrigado e até lá.